ficou chateado com fulano, você ficou magoado. Eu falei, isso é papo de menininho, de menininha, né? De 12, 10. A pessoa se revelou um picareta pra mim, tchau, um abraço. Eu quero distância daquela pessoa. Tem várias pessoas com as quais eu convivi, na minha vida profissional, inclusive, que concluí, né? Porque tem certas coisas que você, às vezes, leva mais tempo, menos tempo, às vezes você conclui rápido e tal. Pessoas que são picaretas, que são pilantras. Eu tô felicíssimo longe delas. Olavo não é um cara desse, não é? Eu quero que elas fiquem longe. A gente não precisa fulanizar aqui. Em relação ao Olavo de Carvalho, eu posso contar a história. Não, eu sei que você organizou o livro dele lá e tal, mas ele é bolsonarista, eu queria conversar né? com o Olavo, cara. Eu também queria conversar com o Olavo. Queria que ele viesse aí pra caralho. Mas ele nem mora aqui, ele mora nos Estados Unidos, né? Não, ele veio pro Brasil porque ele veio se tratar, não foi um negócio desse? Ele tá no Brasil, eu acho. Em relação a mim, né? E obviamente isso é algo que gera um monte de distorção, né? Por parte de lulistas, por parte de bolsonaristas, mas é uma coisa clara para todo o público que me acompanha. Eu organizei um livro do Olavo que não tem absolutamente nada a ver com Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver, com certeza. Tem absolutamente nada a ver. O livro foi lançado em agosto de 2013. Aham. Bolsonaro nem por uma coincidência no âmbito político nacional. Ele era o baixo clero máximo ali, né? Pois era uma figura excêntrica irrelevante e exótica, e tratado assim até pelo autor. Mas eu estava só lembrando que foi um pouquinho depois das jornadas de junho de 2013, que teve aquelas manifestações e tal. Muito importante. Mas também o livro não tinha nada a ver com elas, porque ele estava sendo gestado, organizado por mim já antes daquelas manifestações, mas calhou de acontecer num momento propício. Em que tinha uma comoção nacional ali em torno da política, o livro entrou ali também, ganhou uma turbinada por causa disso, mas por causa de vários outros fatores, até pelo público que ele tinha construído na rede social. Então, o livro, ele nem sequer é só sobre política, né? Você tem ali toda uma parte sobre formação da personalidade. Sim. Então, você tem uma introdução sobre juventude, artigos sobre a juventude, sobre pobreza, por exemplo, mas é sobre conhecimento, eu dividi em temas, né? Então, você tem conhecimento, você tem vocação, tudo isso que faz parte da formação da vida. Envolve essas questões de tribo, o sujeito desde jovem, aí às vezes permanece até a velhice e tal, porque não quer sair da sua tribo. Isso está lá no livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Aí ele passa por questões sociais, aí vem com uma explicação sobre o funcionamento de democracia, e aí ele entra em aspectos culturais, aí políticos e intelectuais mais profundos em termos de estudo, caminhos e tal. Eu fiz uma escadinha para aquelas pessoas que eram leigas, porque eu considero aquela obra e continuo considerando extremamente importante, relevante. Eu acho que as pessoas têm que parar de demonizar o cara porque ele tem pensamentos merdas. Não quer dizer que um relógio quebrado não possa acertar 2 vezes ao dia. Mas, Monark, o que você está falando é importante porque reflete aquilo que eu estava falando, que é do binarismo. As pessoas só entendem se a pessoa é boa ou mal, se é amigo ou é inimigo. Com certeza. Se agora ela tá junto ou tá separado de alguém e tal, não sei o quê. É tipo, eu falar então, que eu vou pegar um exemplo extremo aqui, muito extremo. Não me cancelem, por favor. Mas é a mesma coisa que falar que Hitler não era capaz de fazer um bom jantar. Tá ligado? O Hitler, por mais que ele... o exemplo mais extremo possível. Possível, mas é que é bom pra elucidar um ponto, entendeu? O Hitler, por mais que ele seja um monstro, entendeu? Um cara completamente desprezível, não quer dizer que ele não sabia fazer um bom... Não, ele era um pintor foda, por exemplo. Exato! Exato, é isso que eu tô falando. Então, não quer dizer que o cara é um monstro, que ele não tenha um bom ponto ali ou aqui. O Zahar Hitler é um merda, né? Com certeza, já tá bêbado, né? Desculpa, mano. Mas a gente entendeu o que você quis dizer, Monark. E de fato, as coisas precisam ser analisadas por aquilo que elas são no momento em que elas acontecem. É um merda. Quer dizer, não é mais porque ele morreu faz muito tempo. Já é, mano. Ele é um bosta, esse Hitler. Odeio ele. É o líder do nazismo aí que exterminou milhões de judeus. Mas, às vezes o nazismo é usado aqui só como xingamento no Brasil, nazista, e eu não gosto disso. Mas eu deixa gosto claro de descrever as coisas. Minha opinião é que ele é um lixo de ser humano. Então, naquele momento, era importante organizar aquilo, porque fazia parte da história, até da formação de muita gente ali que estava começando a escrever coluna e repetindo algumas coisas que o Olavo dizia anos antes, etc., mas aquele momento era uma descrição, na parte política, porque tem toda essa parte que perdura, mas na parte política era uma descrição dos processos envolvendo a esquerda.
né, dos processos políticos mesmo e de todas as alianças, do que aquilo representava na visão do autor e aqueles acontecimentos também sendo usados para se retornar aos fundamentos das questões, distinguindo determinados conceitos importantes e tal. Então, tem uma perenidade ali. O que ele veio fazer em termos de atitude no debate público e no debate político especificamente, depois do lançamento do livro, é responsabilidade dele, né? Então... A minha avaliação é que o Olavo entrou numa pira de fazer a sociedade, entendeu? Tipo, mano, eu tô numa posição muito importante, entendeu? Então, as pessoas estão ouvindo o que eu falo, então eu vou usar essa minha posição pra jogar a sociedade pro lado que vai ser mais benéfico. Mas aí, fudeu. Quando você acha que você tá nessa posição, onde você sabe pra onde você tem que jogar a sociedade pro lado mais benéfico, e que você tem o caminho pro bem, fudeu. Você se pôs numa posição impossível. Uma posição de Jesus. Quando o cara se põe numa posição de Jesus, fodeu. Desconfie desse cara. Eu não vou ficar aqui analisando todas as coisas, mas assim, eu já tinha divergências naquela época, logo em seguida, em questões políticas, já falei isso até em várias entrevistas, questões sobre impeachment ou cassação de mandato, eu tinha as minhas opiniões, eu era colunista já há uma década, mais até talvez, a gente está falando de 2013, né? Eu estou com 18 anos de carreira aí como colunista, então é só calcular. E aí... começou a conversar com a família Bolsonaro na internet, isso tudo veio depois do livro. Eu até escrevi Breve História do Bolsolavismo, um artigo que quem quiser procurar, pode procurar, quando eu estava no Antagonista, está lá no site, que mostra aquelas primeiras conversas, ele defendendo a importância da formação de uma militância dirigida, você vê? Essa claque bolsonarista virtual é o que resultou daquela defesa de necessidade. E, obviamente, eu vi tudo isso se formando e, em termos intelectuais e morais, se deformando, né? Porque muita gente que passou a recorrer à desinformação, ao acobertamento, à passada de pano e tal. E eu continuei jornalista. Eu continuo a mesma pessoa, com os mesmos princípios, combatendo as mesmas coisas, independentemente do governo. E com uma visão que era, por exemplo, o Olavo, quando ele foi dar uma entrevista para o Pedro Bial, da qual ele se orgulhava bastante, porque o Pedro Bial falou, a esquerda está subindo ao poder? Ele falou, tá, e tal. E ele falou antes do governo do PT surgir, que a gente vê pelas universidades e tal, o controle acadêmico, etc., deu todas as justificativas dele, com base ali na Revolução Cultural, Antônio Gramsci, infiltração nos centros disseminadores de ideia da sociedade. Em determinado momento, ele falou, bom, você é direita, esquerda? O Pedro Bial perguntou uma coisa assim, ele falou, olha, quando o governo era militar, o regime militar, eu estava na oposição junto com a esquerda. Agora que a esquerda está no poder no Brasil, foi, aliás, isso que suscitou a pergunta. A esquerda está no poder? Agora que a esquerda no poder está, eu estou junto com a direita e tal. Então, para que, naquele momento, eu talvez não usasse essas palavras se eu fosse responder. Eu sou um jornalista independente que vai apontar a sujeira onde ela estiver, independentemente do governo. Mas, no fundo, ele estava dizendo uma coisa bastante parecida com isso, né? E eu continuei com essa postura. O PT estava no poder, eu estava vigiando e estava apontando a sujeira. Bolsonaro está no poder, estou vigiando e tal. Vai subir qualquer outro aí ao poder, se ganhar e tal. Eu vou continuar vigiando. Sempre torcendo, né, como cidadão brasileiro, para que a gente tenha um governo virtuoso e tal. Ah. Tomara que um dia a gente tenha. A gente está falando aqui, né, tomara que a gente tenha um congresso virtuoso. Já teve isso? Mas não é o caso. Se for o caso, bom, aí a gente diz, agora, vou relativizar crime? Ah, não, ladruagem em gabinete não é ladruagem. Por que você acha não, que o isso Olavo não foi é. nessa vibe? Isso é coisa de vagabundo. Ele se